Meus irmãos, quero deixar a minha opinião sobre essas pessoas que dizem que foram arrebatadas ao inferno. Bom, já começando falando a respeito de João, o apóstolo que andou com o Senhor Jesus. João, ele no livro de Apocalipse, ele foi arrebatado ao céu. Paulo também teve um arrebatamento e foi arrebatado ao terceiro céus. Meus irmãos, na minha opinião, é uma coisa muito estranha e chega até a ser uma coisa meio que duvidosa. Por quê? Vamos lá. Nós vimos que dois apóstolos do Senhor Jesus, um andou com o Senhor Jesus e o outro conheceu Jesus numa visão. E um andou pessoalmente com Jesus, que é o autor do livro de Apocalipse. E João, ele foi arrebatado aos céus e teve muitas visões lá, né? Ele teve revelações de coisas futuras. Mas hoje em dia está uma onda, já mais ou menos uns 6 a 8 anos que eu vejo testemunhos de pessoas que foram ao inferno. Bom, por que eu digo que isso cheira a algo duvidoso? Pela seguinte coisa: o ser humano, ele tem uma tendência de se submeter quando ele sente medo. Ele tem uma facilidade de obedecer quando ele sente medo. E às vezes eu penso, porque as pessoas que foram arrebatadas ao inferno, vocês podem ver que elas têm uma coisa em comum. Todas elas dizem que lá no inferno eles viram pessoas com maquiagens, pessoas que não usavam roupas, mulheres não usavam calça, mulheres que cortavam o cabelo, homens que usavam bermuda, camisa regata e coisas aí do tipo. Todos eles têm em comum isso. E o que eu quero dizer com isso é a seguinte coisa: quando eles começam a falar essas coisas, naturalmente eles começam a passar medo para os membros de sua igreja. E aquelas pessoas com medo começam a obedecer. Um exemplo. Eu sou um pastor de uma igreja e na minha igreja eu não quero que mulheres cortem cabelo. Aí eu trago uma pessoa para minha igreja que diz que foi arrebatada ao inferno e ela vai lá pregar, e ela vai pregar que mulheres foram para o inferno porque cortavam cabelo, porque passavam chapinha. Sendo que tem tanta coisa, irmãos, que está sendo feita por cristãos, que está sendo reprovada por Deus, mas o pecado está no cabelo, o pecado está na saia, o pecado está na bermuda, o pecado é no esmalte, é no brinco das irmãs. E aí, aquela pessoa começa a falar que viu gente no inferno, que viu gente no inferno que cortava o cabelo, que passava esmalte nas unhas, que não dava o dízimo. Automaticamente, essa pessoa, na sua mensagem, começa a botar medo nos membros daquela igreja. E por sua vez, o pastor já vai se sentir alegre. Por quê? Ele vai ver que as pessoas vão parar de fazer tais coisas que desagradam a ele. Vão parar de fazer. Você quer ver uma maneira de fazer uma pessoa dar dinheiro na igreja? É quando uma pessoa diz que foi arrebatada ao inferno e viu lá no inferno uma ala só das pessoas que não davam dinheiro na igreja. Pronto, meu irmão. Desde criança até o mais velho vai começar a dar dinheiro. Por quê? Ninguém quer ir para o inferno. Note que no medo, a pessoa sendo pega pelo medo, ela fica vulnerável. E ela cede muitas coisas por estar com medo. Então, eu chego nessa conclusão. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João, que andou com Cristo, não foram arrebatados ao inferno. E hoje em dia, irmãos, é tanta pessoa que está indo para o inferno. Parece que tem gente que tem passagem, sabe? Compra passagem, vai e volta a hora que quer e vê o que quer lá e trazendo suas visões,
traz trazendo seus conceitos, traz falando que viu gente lá. Então muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque às vezes você deve estar sendo manipulado por causa de pessoas assim, que tiveram tais visões, que não têm certeza, não são certas, que são verídicas, que são reais. E essas pessoas trazendo essas visões, elas acabam trazendo perturbações, acabam trazendo uma dependência ao ouvir as instruções daquela pessoa, porque a pessoa com medo, ela fala, não, o que eu tenho que fazer? Fala pra mim. E a pessoa começa a se tornar dependente daquela outra que guia ela. Então muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu não encontrei na Bíblia ninguém que foi arrebatado ao inferno e veio falando que lá viu fulano, lá viu ciclano, que lá tinha pessoas que faziam maquiagem, que lá tinham pessoas... Meus irmãos, na Bíblia eu nunca vi isso. A maior revelação que nós temos está aqui, ó. Está aqui na Bíblia. Hoje em dia, pessoas trazendo suas visões particulares, suas experiências particulares, jogando na internet, na televisão e causando perturbação no meio do povo de Deus. Então tome cuidado. O que Cristo ele quer de nós é a seguinte coisa, que a gente medite nessa palavra, que a gente tenha comunhão com Ele e pratique tudo o que Cristo nos ensinou na sua sagrada escritura. Aí sim, meu irmão, você no final da sua vida vai receber o galardão. Mas tome cuidado com essas pessoas que começam a trazer tais tipos de revelação. Algumas delas entram até em contradições, sabia? Mas Cristo, ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente, para que nós sempre venhamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.